Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, intitulado Indígenas do Brasil. Bom, nossa aula de hoje vai ser baseada em 3 momentos. O primeiro, um panorama geral sobre a situação indígena no Brasil. Um segundo momento, sobre a situação das comunidades indígenas no Ceará. E um terceiro momento, quais são então as ações de enfrentamento dos indígenas ao coronavírus, certo? Então acompanhe comigo a seguir no panorama geral do Brasil a partir de um vídeo, ok? Em seguida nós retornamos. Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. Nós vimos a partir do que nós estudamos e também através desse vídeo que desde o período colonial até os dias de hoje, a comunidade indígena tem sofrido fortes pressões e perseguições por parte dos comércios, das atividades principalmente extrativistas. Bom, em contrapartida nós temos então a demarcação de terras, que é um processo vagaroso, portanto bem lento, que depende não só dos interesses indígenas, mas também comerciais e políticos. Por isso então essa demora toda no processo, certo? Bom, outro fator para, então, auxílio do indígena é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tem sofrido forte desmonte ao longo dos anos, não só no governo Bolsonaro, mas em todos os governos anteriores, nós temos visto uma desvalorização
da causa indígena. Apesar de termos alguns avanços, são bem, digamos, básicos, referentes então ao tamanho da causa que é as comunidades indígenas, certo? Bom, trazendo agora um panorama para a situação indígena no Ceará, nós temos basicamente 6 terras indígenas. A primeira, Tremembé, situada em Itarema. A segunda, Córrego João Pereira, também situada em Itarema. Nós temos a comunidade Pitaguari, situada em Pacatuba. Nós temos a Lagoa Encantada, situada em Pidoretama. E talvez a mais conhecida seja a última, a Tapeba, situada lá em Caucaia. Interessante e triste que, se nós formos analisar cada aldeia, cada terra indígena, todas nós podemos constatar então processos licitatórios de atividades extrativistas, ou seja, são pessoas, grandes produtores extrativistas, tentando então suprimir parte dessa terra então considerada indígena, certo? Então nós temos visto aí fortes embates entre a lei e as atividades econômicas. Bom, outro fator que vem então trazendo uma atenção maior, principalmente a comunidade Tapeba, que é mais próxima então da região urbana, é então a inserção de facções. Isso mesmo. Infelizmente nós temos aí o aliciamento de parte dos indígenas, claro, uma minoria, para então uma vida destinada ao crime. Infelizmente, essa é uma realidade, principalmente nos centros urbanos, que tem se estendido às aldeias indígenas, né? Em especial essas que estão mais próximas, então, da rede urbana. Ok? Em seguida, nós iremos ver um vídeo sobre ações de enfrentamento à Covid-19 por parte dos indígenas. Em seguida, nós retornamos. O especial de hoje vai tratar do impacto que o novo coronavírus pode causar aos povos indígenas do Brasil. A doença chamada de Covid-19 traz de volta a triste lembrança de um passado trágico para os povos da floresta. Epidemias levadas pelo homem branco exterminaram grupos étnicos da Amazônia. Agora, além da violência gerada por invasores de terras, as comunidades se isolam nas aldeias, tentam fugir da contaminação e sobreviver à enfermidade que ainda não tem cura e ameaça a humanidade em todos os cantos da terra. O primeiro caso ocorreu em Santo Antônio do Içá, região do Alto Solimões, sudoeste do estado do Amazonas, a 250 quilômetros da fronteira com a Colômbia e a 880 de Manaus. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, contraiu a Covid-19 uma indígena de 20 anos da etnia Cocama. Também testaram positivo a mãe dela, de 38 anos, o filho bebê e um primo de 37 anos. A jovem recebeu cuidados de um médico infectado. Ele atua no Distrito Especial do Alto Solimões, um dos 34 do país, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. A secretaria é responsável pelo atendimento de cerca de 760 mil índios de mais de 6.200 aldeias. A médica sanitarista Sofia Mendonça, da Unifesp, faz um alerta. O risco, de fato, é de haver muitas mortes. Então, o que o poder público poderia fazer? Agilizar, por exemplo, a testagem, os exames a serem feitos para quem está entrando em área, como os profissionais de saúde, né? Eles podem ser vetores desse vírus. FUNAI. Os indígenas têm sido orientados pelos órgãos governamentais. Para nós, a população Yanomami, não sair da comunidade, ficar na comunidade, entendeu? Para evitar entrar o coronavírus. A única forma de a gente estar se prevenindo é não recebendo nenhuma visita de pessoas não indígenas dentro da comunidade, está fechado para entrada e saída. Quando se fala no isolamento, a gente sabe que isso é uma forma, é uma maneira mais, né, segura para o nosso povo. Hoje o Xingu está isolado,
ninguém entra, ninguém sai. Vários cercaram as terras, como os da etnia Puyanawa, do Acre. Isso aqui é em prol da saúde e da vida. A médica sanitarista Sofia Mendonça também chama a atenção para os invasores das reservas. Então, madeireiros, narcotráfico e outros que estão invadindo as áreas indígenas também são vetores, também podem carregar esse vírus para dentro das áreas e gerar, então, o genocídio. A Covid-19 chegou ao povo indígena Yanomami, historicamente ameaçado pelo garimpo ilegal nas terras indígenas que ficam nos estados de Roraima e Amazonas, e matou um jovem de 15 anos. Ele tinha um histórico de complicações de saúde, desnutrição, anemia, malária contraída várias vezes. Para cursar o ensino fundamental, vivia na terra indígena Boqueirão, dos povos Macuxi e Uapixana, no município de Alto Alegre, norte de Roraima. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde confirmou a morte por complicações pulmonares devido à Covid-19. Os pais dele, 5 profissionais de saúde indígena, um piloto de avião e a comunidade Elepi, com cerca de 70 pessoas, estão isoladas e sendo monitoradas. O povo Yanomami, um dos maiores relativamente isolados da América do Sul, vive nas florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela. São 28 mil índios, considerando também os 800 Iekuana, que ocupam o mesmo território. Há décadas, eles são ameaçados pelo garimpo ilegal. Já sofreram com várias doenças levadas por não indígenas que quase dizimaram a etnia. A fotógrafa Cláudia Andujar, que viveu com eles e dedica a vida à proteção dos indígenas, retratou essa situação na série Marcados. A estimativa é que 20 mil garimpeiros estejam hoje na terra indígena, extraindo ouro e outros minérios. São mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami, e os garimpeiros são o principal vetor do Covid-19 para dentro da terra indígena Yanomami. A associação que apresenta a etnia Caripuna de Rondônia se uniu ao Conselho Indigenista Missionário e à ONG Greenpeace para denunciar a derrubada por invasores de uma área de floresta a menos de 10 quilômetros da aldeia, onde vivem apenas 58 indígenas. Nos anos 70, eles quase foram exterminados por doenças contagiosas levadas por não indígenas durante o processo de contato com a FUNAI. O povo caripuna foi reduzido a apenas 4 adultos e 4 crianças. Eles estão isolados, tentando se proteger do coronavírus. As organizações não governamentais pedem providências para tentar conter a grilagem de terras, que vem sendo loteadas, e a potencial ameaça de contágio. Decisão judicial de 2018 determina a fiscalização e a execução de um plano de proteção permanente à terra indígena. Nós vimos a partir do vídeo que a Covid-19 é mais uma forte ameaça à cultura e à existência indígena, né? Infelizmente, pode se tornar muito mais fatal para várias etnias, como nós vimos então nesse vídeo. Bom, para finalizar a aula de hoje, quero apenas ressaltar algumas informações acerca do coronavírus e da comunidade indígena cearense, certo? Bom, segundo os casos suspeitos relacionados a índios, o Brasil tem contabilizado 151 índios. Desses 151 índios, 37 são cearenses, certo? Então temos 37 índios cearenses suspeitos de estarem com a Covid. De casos confirmados, nós temos 402 índios brasileiros. Desses 402 índios, nós temos 35 indígenas cearenses confirmados com a Covid. Bom, nós temos então 497 descartados índios, né, que estavam suspeitos, mas que foram descartados de estarem com a Covid. Desses 497, nós temos 42 como sendo cearenses. Dos curados, nós temos 219 índios curados no Brasil. Desses 219, 11 são cearenses. E dos infectados, nós temos 152 índios brasileiros
sendo 22 cearenses, certo? E, infelizmente, nós também temos constatações de óbitos. Nós temos 23 índios que perderam suas vidas agora a partir da Covid. Desses 23, 2 são cearenses, certo? Esses dados e outros dados você pode ver atualizado através do site covid19 socioambiental.org. covid19 socioambiental.org, certo? É um site que mostra um mapinha interativo e informações sobre cada comunidade indígena, como essas que então constatei para você, certo? Espero que você tenha entendido, que tenha edificado o seu conhecimento e então estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Abraço!